Todo mundo bem? Melhorou um pouquinho ou não? Uhum. Melhorou um pouco. Matias? Cara ele não sabe nem onde ele tá. Né? Ele não sabe nem onde ele tá. Não sabe, mas quer ter alta. O pai te deu um tabef aí. O pai Joaquim, ele foi pra trás de você, mas ele te deu um tapão assim aqui, ó. Pá! É. Tipo assim. Ô, meu filho, aí. Pá! Um tapão. Aí ficou atrás de você. Arrumou o chapéuzinho dele. De cumprimentar ou de... Não, cumprimento. Ah, tá. Mas foi tipo isso, um cumprimento tipo acorda pra vida. Um pouco de tudo. Ele saiu de mim, aí ele passou e foi pra ir, né? Aí quando ele foi passando por você, ele deu um tapão. Oh, pá. E aí ele arrumou o chapéuzinho dele e ficou atrás de você aí, com bico. Meio, né? Rabugento ali. Ainda arrumou o chapéu. Hã? Ele arrumou o chapéuzinho dele assim. Arrumou e ficou atrás de você ali. É o jeitinho dele, carinhoso de cumprimentar. Tá bem. Nossa, vocês sabem, eu não sei se já contei para vocês que era assim que o Padre Cícero desincorporava o espírito obsessor, era no tapa. Sabiam disso ou não? Tem muitas histórias que o pessoal chegava lá na casa dele, né? Do Padre Cícero. E obsediado, né? Às vezes alguém levando uma pessoa incorporada, obsediada, aí o padre bota sentado aí. Aí o espírito, não, que nada, não sei o que. Aí ele toma ele um tabefe. Aí o aparelho médio ele já caía de joelho. Você não vai me tirar daqui, ele toma-lhe outro tapa. Saiu o espírito. Era um tapão. Era um tapa da luz mesmo, mas tirava mesmo. No rosto? No rosto, nas costas. Onde precisasse. Onde precisasse, ele dava e o tapão. E não tinha espírito que ficar. Até o espírito dizia, nossa, muita grosseria. Eu vou sair. Eu não vou ficar aqui, não. Nossa, gente, não precisa ser assim, isso aí. Não, ele tirava assim. Né? Especialmente aqueles grossos, aqueles obsessores mais enraizados que chegavam no médium ali, era no tapão ali. Tem muita história dele assim, que chegava na casa dele batendo assim. A maior gritaria, levava o pessoal amarrado. Ele não pode desamarrar. Padinho, a pessoa vai voar em cima de você. Ele, não vai. E às vezes o espírito vinha ali para bater no Padre Cícero, ele toma-lhe uma. Conta uma situação inusitada assim que você passou nesse sentido. Que eu passei? Sim. Uma que a gente não saiba ainda. Tá, mas que eu passei como médium ou que eu presenciei? Qualquer um dos dois, o que vier. E o pessoal vai amar. Conta as duas, então, um de cada. Nossa, que eu passei. Nossa, tem tantas assim. Você já teve, por exemplo, algum movimento do paciente estar incorporado como obsessor de vir te atacar? Já? De querer voar em cima de mim, arrancar minha cabeça. Se eu fui no tapa, né? Não, dessa vez não. Mas eu cheguei a falar assim, tu não vem, tu sabe que o negócio não vai dar certo. E o 7 é do lado. Tu não vai dar certo, né? Vai dar certo. Mas, por exemplo, aquela história que eu já contei para vocês, de eu estar dormindo na fazenda de uma amiga, e a noite inteira, tipo, até 4 da manhã, o espírito passava para lá, para cá, e aquele pisoteio dentro do quarto, e eu querendo dormir, aquele passava, e de repente chegava no meu ouvido e fazia assim, ó, no meu ouvido, Neva, kkkk, e eu, gente, pelo amor de Deus, me deixa dormir. E eu querendo dormir, tentando manter a classe, né? Tentando manter a classe, respirando, até deu 4 e pouco da manhã. Eu levantei nesse quarto, tinha uns 8 espíritos passeando dentro do quarto. Eu vi tudo. Eu levantei, fiquei em pé, acendi a luz, eles todos ficaram olhando para mim com o olho desse tamanho, tipo, vai matar nós agora. Eu lembro que eu meio que plasmei o meu cetro assim, pode parar com a bagunça! Pum! Bati o cetro, aí fez uma luz perolada, brilhante. Aí você mandou direto pro sol central. Vamos parar com essa bagunça! Aí bati o cetro, aí uma luz saiu do chão, fez. E aí eu não sei onde eles foram parar. Eu só sei que eu paguei a luz, joguei o cobertor em cima de mim e fui dormir resmungando. Agora.
e dormi. Precisa chegar nisso? Não precisava chegar nesse ponto. Nunca mais se ouviu falar dos 8. Não, mas eu passei uma semana lá, ó. E eles não sabiam que eles não têm Resetou. Desde então, eu passei o resto da semana lá e não vi mais falar desses Tiveram espíritos. a merecido destino. Não entrou nem mosquito no quarto depois dessa. Não, eu dormi. Eu consegui dormir. Essa é uma das situações, assim. Outras que às vezes a pessoa me chamava de madrugada para socorrer alguém que estava incorporado não sei aonde, assim. Aí eu ia lá, chegava lá. Quando eu entrava na casa, o espírito já gritava lá do quintal. Lá vem, né? O que tu quer aqui? Aí eu já entrava rindo, né? Ai, gente, eu só quero ajudar. Vai embora, Neva! Aí eu, não, só quero conversar com você. Vai embora! E aí eu ia entrando devagarzinho, né? E a pessoa tava amarrada, às vezes, né? E aí eu ficava conversando com o espírito ali. Por que você tá aqui? Não é da tua conta! Aí daqui a pouco começava... Ah, foi até bom que você veio. Aí desabafava comigo, né? Contava porque estava obsediando a pessoa, etc, etc. Daqui a pouco ele começava a entrar em estado de sonolência, né? Porque eu ficava ali no magnetismo, né? Deu enrolando na psicologia o espírito ali. Até que... Ai, tava me dando um sono. Durma. Aí vinha um cavaleiro, um caboclo, pegava e levava. Nossa, tantas histórias assim eu passei. Tanta coisa. De madrugada pra acudir. Ou quando alguém me liga de madrugada. Para socorrer alguém, uma situação. É normal, isso acontece. E tava lá o espírito bem assim. Tá querendo me seduzir. Eu? Leva no telefone, falando com ele. Passada. Mas não ficou, Tá né? querendo me seduzir. Aí não ficou, né? Não fica. Eu vou conversando aí com jeitinho, né? Com jeitinho. Nossa, teve uma que eu lembro que eu fiquei com dó. Ela era uma moça que estava incorporada num espírito de uma mulher que tinha se suicidado porque o marido tinha traído ela. Nossa, muito triste, assim, né? E ela estava querendo que a moça se matasse, né? E a moça estava tentando se matar. E aí correram lá em casa, me chamaram, aí lá vai eu lá. Quando eu entrei, a moça o espírito, né, começou a chorar já. E aí foi uma meia hora ali conversando com ela. Mas você não precisa fazer isso com ela, por que você quer fazer isso com ela? Etc. Até ela adormecer, né, com a energia ali e ser levada pelos cavaleiros ali. Eu tenho um relato de uma tia, que ela é médium de incorporação também, e ela disse que um dos mais complicados que ela já passou foi uma vez que ela incorporou um espírito que tinha desencarnado por conta de bomba. Explosão. Não, anabolizante. Anabolizante. E explodiu por dentro. Nossa. E ela disse que sentiu, né, como se os órgãos explodissem mesmo. E aí eu queria saber se você também, um dos mais... Nossa, já. Assim, que você já passou. Já, situações... Acho que a pessoa tinha morrido com uma facada ou queimada, eu sentia tudo. É porque depois que eu tive o burnout, né, em 21, eu pedi ao pai que eu não gostaria mais de dar passagem a esses irmãos, porque estava machucando muito, né, e eu já estava fragilizada fisicamente por causa do burnout, né. Então, hoje eles se aproximam, mas o processo de incorporação mesmo, assim, não acontece mais. Mas eles projetam, mas eu já recebi muitos irmãos, assim, há muito tempo, assim, para ajudar. Né? A Taninha presenciou muito, assim, aí hoje eu não dou mais passagem, eu ajudo de outras formas. Mas já, eu sentia a dor, por exemplo, se ele morreu de uma facada, eu sentia a dor da facada. Se era queimado, meu Deus do céu. Afogado é horrível, porque você é incorporação, você sente tudo que ele está sentindo ali, o desespero, a dor, tudo, é muito ruim, assim. E a gente ficava pensando, meu Deus, ficar sentindo isso que ele está sentindo por alguns minutos enquanto você está incorporado, imagina ele que está sentindo aquilo ali, ó, sabe? Quantas décadas, séculos tá sentindo aquilo ali continuar, é horrível. E uma das energias mais sublimes que você já sentiu? Além de Jesus. Além né? de Jesus. Quando Jesus chega, que a gente sabe que você se derrete tudo. Olha, além de Jesus, Clara de Assis, eu já senti uma energia tão grande dela, assim, que eu pensei que eu ia morrer. Mesmo, desmanchar, assim, né? O Francisco de Assis, Pai Santa Branca também, que mexe muito. Mãe Maria, eu já vi Mãe Maria algumas vezes, né? Teve uma situação que eu saí do corpo,
Eu lembro que eu saí do corpo assim e saí flutuando e eu fui lá em Jerusalém. Foi muito rápido, era tipo um sonho. Né? Jerusalém, a nave? Não, a cidade, né? Eu tava dormindo, né? Sabe quando você tá entre dormindo e acordado ali, meio-dia ali, meio descansandinho do almoço? E eu lembro que eu saí muito rápido do corpo, aí eu fui tinha um lago, era o lago de Jerusalém, aquela, né? E tinha uma mulher agachada, com um paninho assim, e ela lavando roupa, né? E aí eu flutuando, totalmente consciente, eu cheguei na frente dela assim, aí eu fiquei olhando para ela assim. Aí ela levantou a cabeça e tirou o coisa. Quando ela olhou para mim, as duas bilas azul, era ela, né? E ela deu um sorrisinho assim. Eu tomei um impacto daquela energia e eu voltei pro corpo de um pá! E aí foi, nossa, uns 3 dias chorando. Né? Foi muito lindo esse dia que eu vi ela. A mãe é... Mas de tudo, assim, não tem comparação com Jesus. Tem quantos assim. curiosos? Aqui tem uns 1000. tem umas 1000 sementes aqui me ouvindo. Não achei que vocês iam embora, gente. Mas Jesus é que mexe comigo, assim, muito, assim. Qual foi o mentor mais inusitado que você recebeu, assim? Tipo, que você... Nossa, esse... E nem esperava também. É, o mais inusitado. Mentor... Ou espírito mais inusitado, assim. Assim, na época, quando eu recebi, já tem um tempo, o Barão de Mauá, foi uma surpresa para mim, assim, porque eu não sabia quem ele era, não conhecia a história dele, e foi uma bomba de energia, assim, quando ele chegou, assim. Foi numa live, né? Eu acho que foi. Numa live Barão de Mauá, assim. Aí eu, meu Deus, quem é esse homem? Né? E aí depois eu fui saber que a história dele, ele ajudou o desenvolvimento, eu acho que no Brasil, né? Barão de Mauá foi um dos assim, que quando eu recebi, eu falei, nossa, que diferente. A energia, a presença, né? O aperto de mão dele. Papa João Paulo II. Tu já recebi o Papa João Paulo algumas vezes. Um amor, uma alma muito iluminada, assim. Papa Frei João Damião, Paulo. já... Frei Damião, lá do Nordeste. Frei Damião já recebi. Eu recebi, eu acho que era o pai. Esse dia foi muito interessante. Foi lá em Curitiba. O pai do meu personal na época lá em Curitiba, que tinha desencarnado. E eu não sabia o nome dele, eu não sabia nada, né? Ele deu mais credibilidade ali pro... Eu recebi o pai dele, eu tava treinando com ele. Ele tinha medo, inclusive, desse tipo de coisa. É diferente do que é com o Dudu hoje, né? O meu personal hoje. Ele nunca falava se eu tinha medo, né? E aí eu vi um homem entrando. Eu descrevi um homem chegando atrás dele. Descrevi como ele era e ele encheu os olhos d'água. Aí eu falei, esse homem tá dizendo que é teu pai e quer falar com você. Isso na hora do treino. Uhum. E aí, agora? Aí a gente tinha um sobrado, assim, a gente subiu e aí fui lá pra cima. Ele, por que tu tá me trazendo aqui? Aí eu falei, vem, homem, venha. Aí tu essas coisas de espírito, venha. Catei o meu personal lá na época pelo braço, assim. Senta aí. Aí ele, o que vai acontecer? Fica quieto. E aí eu fechei os olhos, o pai dele veio através de mim, conversou com ele. E aí quando eu abri o olho, ele tava desmanchando, né? Chorando muito, assim. Ele disse, eu não sei como é que isso acontece, mas não tinha como você saber disso. Mas foi lindo, assim, muito bonito, né? Aí depois desse dia ele se abriu, né? Depois desse dia ele se abriu. E as histórias que eu já contei para vocês dos Ubers, né? Sim. Vocês sabem as histórias dos Ubers, né? Isso é a história inusitada que acontece. Qual que vocês lembram dos Ubers? Que você entrar no carro e já chegar o espírito. O irmão que tinha desencarnado mulher, do acidente de moto. Esse do acidente de moto, quando eu entrei, assim que eu entrei, assim que eu entrei, o irmão dele que tinha morrido do acidente falou avisa pra ele que eu morri ali no chão. Aí o quê? Avisa pra ele que eu morri lá no chão mesmo. E eu, fora de contexto, né? Sim. E aí eu falei, moço. Eu não sou doida, mas. Eu falei, moço, o que foi? Tá tudo certo no caminho? Eu falei, tá, moço. Então, teu irmão tá dizendo que morreu lá no chão mesmo. Aí ele ficou assim, olhando pra mim. Como assim? Eu falei, ele já encheu os olhos d'água, né? Ele tá dizendo que morreu lá no chão mesmo. E eu falo e eu me dou de doida, né? Eu fico olhando pro nada, assim. Eu finjo de doida, né? Com medo dele também me derrubar pra fora do carro ali. Mas como assim?
Aí ele foi explicando, ele tá dizendo que naquele dia do acidente, que ele caiu de moto, etc, etc, que vocês foram culpar o hospital, o médico lá, que não cuidaram dele lá no hospital e que ele morreu por erro médico, etc. Não foi erro médico, ele já estava morto lá na rua. Aí ele desabou. Aí ele Chorou também da mulher que chorou era o muito, pai, assim. que o pai sentou do teu lado, com um chapéu, um senhor. Ele no banco de trás, que ele sentou atrás, ela parecia uma caminhoneira. Né? Bem fortona, assim, tipo, meu jeitão brabo de falar, assim, e eu fiquei com medo de falar para ela, quando eu entrei no carro e eu olhei atrás, né? E eu olhei assim, aí depois eu olhei pro retrovisor e tá lá o homem sentado com o chapéuzinho atrás. E eu, meu Deus, como é que eu vou falar para essa mulher? E ele fala para ela que eu sou o pai dela, e eu... Essa mulher, do jeito que ela era grande, forte, né? Parecia uma caminhoneira mesmo, assim, grandona, né? Fortona, meu Deus, essa mulher vai me dar um tabefe aqui, né? Como é que eu vou falar para ela, né, que o pai dela tá aqui atrás? E aí, conversa era quase meia hora de caminho. Eu tava lá no Batel, é um bairro bem nobre ali de Curitiba, mas a distância onde eu morava era uma meia hora. E aí, conversa vaga, então, o que você faz? Ela, só tô no Uber, não sei o quê, mas a vida é difícil, tô com uns problemas e não sei o quê. E o pai dela falando, avisa para ela soltar ele, largar dele. Aí eu, você tá com problema no teu relacionamento? Aí ela, tô. Fala isso. E aí eu ia soltando aos pouquinhos ali na conversa e ela achando estranho como é que eu tava pontuando coisa ali que não tinha como eu saber, né? E aí chegando perto de casa ali, é que eu vi, bom, vou chegar perto de casa. Tô segura. Eu tô na minha área segura, eu tô no meu bairro. Quando ela abrir a porta, eu vou soltar a bomba e vou entrar dentro do carro. Aí quando ela parou o carro, obrigado, não sei o que, muito obrigada também, não sei o que. Aí quando eu vi que ela destravou a porta, traiu. O teu pai tá aqui atrás, tá falando que é fulano, tá falando que o teu marido, ele é gay, você precisa soltar ele, que ele precisa ver a vida dele. E ó, e fui saindo. Ela, não, vem cá. Que história, como é que é? Falei, o teu pai tá aqui atrás no carro, o nome dele é esse, ele tá falando isso, e isso tá falando que o teu marido, vocês estão com problema porque ele é gay, ele precisa viver a vida sexual dele, e você tem que deixar ele embora para que a pessoa certa chegue para você. E ela, né, desabou. Me dá teu número. Eu falei, não. Eu me enfiei dentro de casa. Tomara que essa mulher não lembre do meu endereço. Porque ela vai me dar sossego nunca mais, né? E aí entrei dentro de casa e eu acho que deu certo, né? Ficou uma semana na porta, né? Esperando você chegar. Mas eu fiquei com medo de apanhar dela. Fiquei com medo, porque ela era braba. O jeito dela falar era um jeito brabo, assim. Né? Então foi realmente, quando ela abriu, quando ela soltou, tipo, eu vi que ela destravou, e eu dei aquela empurradinha na porta, falei, dá pra sair, tirei o cinto, aí foi que eu falei, o teu pai, fulano, tá aqui atrás, ele disse isso, e ela, né, recebendo aquele impacto ali, aí eu fui saindo, ela, não, vem cá, aí eu repeti a história, me dá o teu número, eu falei, não, e aí eu corri. Esse é um pouco das histórias doidas que acontecem comigo. Tem muita história assim, que eu já... Quer saber mais? Compre o livro. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessas loucuras da minha vida, tá? Vocês ficaram, 1.000 e tantas pessoas ficaram aqui ainda. Tenham um ótimo final de semana, tá? Descansem, tá? Descansem. Tudo de maravilhoso. E a gente se encontra lá em cima, tá? Beijos. Até já. Lembrem de compartilhar, pelo amor de Deus. Principalmente agora. Principalmente agora. Beijo.